Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero voltar a refletir sobre a vida no Espírito, voltar a esse assunto. Para isso eu queria que vocês tomassem, junto comigo, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos 3, que vem depois do 2 e antes do 4. Atos 3, 1. Amém? Antigamente eu falava assim, amém ou misericórdia? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 da tarde. Nesse momento traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. É interessante que essa porta Formosa é a porta onde ficava o cofre do templo. Então era um lugar estratégico para pedir esmola. A turma entrava para colocar as ofertas no cofre do templo, passava pelos que pediam. Era uma posição bem estratégica. Devia ser disputada a tapa pelos pedintes, né? Ou podia ter até turno, né? Revezava, né? Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Estava habituado a isso. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse, olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo, e ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Esse é o primeiro milagre da igreja. Pedro e João estavam no Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, os ungiu, e eles foram para o templo, mantinham ainda a tradição de irem ao templo todos os dias, e lá, pelas tantas, chegam lá, tem um homem que já estava ali há muitos anos, e que provavelmente Jesus Cristo já tivesse encontrado com ele. O Prado Flores, quando comenta esse texto, fala que provavelmente Jesus Cristo passou por ele algumas vezes. Jesus Cristo subia ao templo e provavelmente entrou pela porta formosa. E aquele homem era um pedinte habitual, estava lá sempre. Jesus Cristo não o curou. Quem vai curá-lo é Pedro e João. É o primeiro milagre. Eles saem de Pentecostes, continuam com seus hábitos religiosos e logo, né, na primeira oportunidade, eles realizam uma obra de poder. Eu queria falar com vocês sobre exatamente essa questão da vida espiritual. Nós temos duas dimensões na vida espiritual. Aquilo que nós chamamos de dimensão passiva e aquilo que nós chamamos de dimensão ativa da vida espiritual. A dimensão passiva é quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós e nos preocupamos com a nossa própria vida, com a nossa própria santificação, com nossa perseverança. Permitimos que o Espírito Santo vá trabalhando em nós, mas nós ficamos mais na defensiva. Isso é também chamado de dimensão defensiva. Usufruímos da graça em benefício próprio. Isso é necessário, isso é bom e é necessário, porque é o nosso primeiro passo. Mas isso é insuficiente. A maioria dos cristãos vive nessa dimensão. Na dimensão da procura da graça, dos benefícios da graça, da cura pessoal, da satisfação de seus anseios,
da resolução de suas angústias e dores, nas devoções, na prática religiosa devocional, e fica naquilo que nós chamamos de vida defensiva, preocupado consigo mesmo e na sua realidade privada. É bom isso, sim, mas isso é insuficiente, porque existe uma outra dimensão, que é a dimensão ativa, que é o lado em que os cristãos são ativos, participam da transformação do mundo, realizam obras para transformar as questões mundanas, para transformar o quadro de pecado que nós assistimos. Essa dimensão ativa é marcada pela ação do Espírito Santo através de nós. Não a ação do Espírito Santo em nós, mas a ação do Espírito Santo através de nós. De uma outra maneira de dizer, essa dimensão ativa é quando nós agimos no Espírito. Não permitimos só que o Espírito haja em nós, mas nós agimos no Espírito. Permitimos que o Espírito Santo nos leve a realizar coisas, a tomar atitudes, a produzir efeitos, a gerar coisas novas pelo Espírito que age em nós. Para fazer isso, para ter essa dimensão ativa, é necessário aquilo que a Sagrada Escritura chama de ousadia, coragem, parresia, que é o que nos falta muitas vezes hoje. Nós temos que entender que o cristianismo contém em si, na sua natureza, na sua estrutura própria, contém em si um inconformismo. Um inconformismo. A Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, fala isso. Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o mundo. Esse não vos conformeis com o mundo tem duas maneiras, tem duas coisas. Primeiro, é não se conformar com o mundo no sentido de não tomar a forma do mundo. Não viver conforme os critérios, os projetos, os valores do mundo. E aqui falamos do mundo natural, nós estamos falando do pecado, da mundanidade, que isso já seria ilógico. Mas os valores do mundo, os valores do conforto, da riqueza, do prestígio, da honra, valores do mundo, que não são necessariamente pecados, mas são valores que nos levam ao conforto pessoal, ao sossego, sem se envolver com grandes coisas. Então, o cristianismo nos leva a um inconformismo. Primeiro, não nos conformar com o mundo, não viver conforme esses valores. Segundo, não nos conformar no sentido de não aceitar que o mundo seja do jeito que é. Nós não podemos aceitar que o mundo seja do jeito que é. Não podemos. Afinal de contas, aonde que nós estamos vivendo? Aonde vão viver nossos filhos? Aonde vão viver nossos netos? Nesse mundo? O mundo que é dado a nós para transformá-lo? Nós vamos continuar empurrando com a barriga isso que está aí? É interessante, quando nós cristãos não lutamos para a transformação das coisas, não transformação do mundo, não mudança radical do mundo, é interessante que depois, chega numa certa idade, quando os nossos filhos adquirem aí a idade da falta de juízo, e todos eles passam por isso, né? Nós já passamos também. Aquela fase que a gente, minha avó chama assim, a fase da bestice. É quando eles acham que são alguma coisa. Né? Vivem na casa do pai, as coisas do pai, que é assim, independente do pai. Não produzem nada e criticam o sistema de produção. Tudo socialista de gourmet, né? E quer a divisão dos bens desde que não sejam os meus. Né? A inclusão dos pobres desde que não mexa com a minha propriedade. Então, é a fase da bestice. Então, quando eles chegam na fase da bestice, nós, os pais, começamos a ficar preocupados. Alguém precisa pregar para eles, alguém precisa falar com eles, alguém precisa... Escuta, o que nós fizemos para entregar para eles um mundo melhor do que nós recebemos? Se estão sendo cooptados hoje em dia pelo materialismo,
pelo secularismo, pelo hedonismo, esses ismos todos que tem por aí, se eles estão sendo cooptados por eles, é porque nós permitimos que esses valores se estabelecessem na sociedade. Vamos falar a verdade, nós que somos aí da geração de 1900, né? Que temos mais de anos, né? Nós reclamamos, falamos que a Globo é aquela porcaria que introduziu no Brasil a falta de valores, destruiu a família, provocou o homossexualismo, etc, etc e tal. Quem é que fez da Globo o que a Globo é hoje? A nossa geração. A geração moderna, a geração dos adolescentes, a geração dessa turma da bestice, não foi responsável por estabelecer isso. Porque hoje em dia eles estão no Zap, não estão mais na televisão. Hoje em dia são as redes sociais, não é mais a televisão. Quem é que fez da televisão, da Rede Globo, esse ídolo, esse Baal, que arrebentou a nossa sociedade, a minha geração? E não foi outra. Porque nós nos conformamos com isso, não adianta agora falar, vamos caçar a audiência da Globo, vamos deixar de assistir a Globo. Meu filho, a porteira está arrombada, passa um boi, passa uma boiada. O costume já foi estabelecido, o modelo já foi estabelecido, os valores já estão colocados. Então nós não podemos aceitar o mundo como é. Se nós aceitarmos o mundo a partir desses valores que estão sendo colocados, nós não estamos vivendo razoavelmente ou autenticamente o cristianismo. Porque o cristianismo ele tem em si uma semente de inconformismo. Nós não aceitamos, como cristão, aquilo que não é de Cristo. E não podemos aceitar aquilo que é de Cristo como valor para organizar a nossa sociedade. Portanto, existe em nós, os cristãos, um quê revolucionário, que infelizmente foi assumido por uma corrente teológica nossa como se fosse uma revolução política, social e econômica. E não é, é uma revolução de mentalidade. São Paulo vai falar na sua carta aos Romanos: modifique a vossa maneira de pensar e julgar. É a grande revolução que Jesus Cristo veio trazer. A mudança do coração, a mudança dos valores, a revolução da mentalidade. Então nós, os cristãos, carregamos em nós uma semente de inconformismo. Por isso, qualquer cristão é uma ameaça para o sistema vigente. Qualquer cristão é uma ameaça para os valores e para as estruturas que são anticristãs. Por isso que os cristãos são martirizados, ainda hoje. São martirizados, porque nós, os cristãos, nascemos para incomodar. Nascemos para combater o pecado e suas estruturas. Não nascemos para nos conformar com o mundo. Nascemos para ser inconformados com o mundo, nos dois sentidos. Por isso, essa dimensão ativa da vida no Espírito é dimensão fundamental na vida cristã. O ser cristão não é simplesmente pertencer a uma igreja cristã. É ser um elemento transformador no mundo, a partir dos valores do Evangelho. Por isso, é necessário ousadia, parresia. Porque quem é o cristão? O livro do Apocalipse fala que o cristão é aquele que está diante do Cordeiro, aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele que se tornou imaculado pelo martírio de sua vida, pela entrega de sua vida. Esse é o cristão. O cristão não é aquele que frequenta os cultos e missas, esse também é. Mas não é só. É uma dimensão do cristianismo. O cristianismo é aquele que assumiu a vocação do fundador do cristianismo. E o fundador do cristianismo morreu martirizado, entregou sua vida para a transformação do mundo.
Essa é a nossa vocação. Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para estarmos diante dele, no seu trono glorioso, que reina para todo sempre. Essa é a nossa vocação. A vocação de estar no mundo como semente que morre para gerar vida nova. Estar no mundo como um pecador revestido de vida nova, que é o próprio Jesus Cristo no seu Espírito. Estar no mundo para transformar o mundo. O pior pecado que o cristão pode carregar em sua vida é o pecado da omissão. Da omissão. Não está comprometido com as transformações, não está comprometido com o estabelecimento do reino, não está comprometido com o mundo novo que começa aqui e agora e se projeta para a eternidade. Por isso, essa dimensão ativa do cristianismo é tão ou mais importante até que a vida passiva do cristianismo. A vida quando nós buscamos o nosso próprio conforto espiritual. A vida ativa nos coloca em risco, nos coloca na frente de batalha, nos coloca na frente, dispostos a entregar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa liberdade, a nossa vida, para que o Evangelho seja pregado. O cristão é esse, aquele que tinge suas vestes no sangue do Cordeiro, que está disposto a viver o martírio, está disposto a entregar a sua própria vida. Por que ele está disposto a entregar a sua própria vida? Porque o cristão não tem medo da morte. O cristão não tem medo da morte. O cardeal Newman fala isso. Que na sexta-feira santa, Satanás ria. Ria porque o Cristo estava morto na cruz. Mas os cristãos, olhando para Satanás, riam e falavam, o domingo vai chegar. O domingo vai chegar. Nós sabemos que o domingo chegou. Portanto, nós não temos medo da morte. O domingo é o nosso dia. O domingo é a ressurreição. E é porque Cristo ressuscitou, ele reina. Reina para sempre. Então nós não temos medo. Por isso o martírio, essa vida ativa, a entrega da vida para a transformação do mundo, semente que morre para gerar uma espiga frutuosa, essa é a nossa vocação. E para viver essa vocação, é necessário ousadia, ou parresia. Gente, o cristianismo não é para os fracos, é para os fortes. Não é para os tímidos, é para os ousados. E aí você pode falar, mas quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou tímido. Pelo Espírito. Todo cristão é ousado. Todo cristão possui poder. Quem sou eu? Um pobre pecador. Pelo Espírito, todos nós somos santificados. Portanto, o cristianismo é para aqueles que vivem a experiência do Espírito. Por isso é para os ousados, para aqueles que ousam sonhar, para aqueles que não têm medo, para aqueles que não se acovardam, para aqueles que não se acomodam. É para esse que é o cristianismo. Você se enquadra nisso? Se você se enquadra nisso, você é cristão. Se não, meu irmão, minha irmã, fico triste em dizer que você precisa se tornar cristão. Porque o cristão é esse, que sonha, que não teme, que não se acovarda, que não se acomoda, que ousa escolher a santidade, que ousa sonhar com a santidade, de viver a vida de Deus, de fazer a vida de Deus seu ideal de vida, de submeter tudo à vontade de Deus. E isso exige ousadia.
No grego, a palavra é parresia. Palavra que a gente usa e de tanto usar, ela se perdeu e a sua força deixou de produzir seus efeitos em nós. Que significa coragem, destemor, mesmo sob pena de ser condenado, se afirmar nas verdades. É a característica dos apóstolos de Cristo, é a característica dos santos, é a característica de todo cristão que vive a experiência do Espírito. Essa deveria ser a nossa marca. Os cristãos, quando entravam na arena do Coliseu para serem martirizados, comidos pelos animais, mortos pelos touros, queimados em fogueiras, entravam carregando suas crianças nas mãos, entravam todos na arena cantando louvores, hinos ao Senhor. A assembleia dos romanos, que estava ali para vê-los morrer, saíam apavorados do Coliseu de medo daquele povo que entrava cantando para morrer. Um cristão provoca medo no pecado. Um cristão apavora o inferno quando ele assume a sua dimensão de ousadia. O mundo, gente, que está esse caos que nós assistimos, deveria olhar para nós que somos aqui 1000 e tantas pessoas e ter medo de nós. E não nós termos medo deles. Porque nós somos portadores de uma verdade. Somos portadores de um poder de transformação. Nós podemos mudar o mundo e fabricar um mundo diferente desses que eles estão fabricando, se nós formos ousados. Se nós vivemos essa dimensão da parresia cristã, dessa inconformidade com o mundo. Eu lembro quando eu tive a minha experiência de Deus, foi uma experiência muito interessante, mas quando eu tive a minha experiência de Deus, eu cheguei em casa, peguei uma cartolina, escrevi: vou mudar o mundo. E preguei atrás da porta do meu quarto. Minha mãe foi me chamar para ir à escola, para ir à aula, e abriu a porta do quarto, viu atrás do quarto escrito: vou mudar o mundo. Falou assim para mim: você é um cara pretensioso. Você é um cara pretensioso. E eu falei assim para ela: mãe, talvez eu não mude o mundo como eu gostaria, mas eu vou morrer tentando. Mas eu vou morrer tentando. E faço isso há 50 anos. Nós somos um ponto fora da curva. Nós não somos critério do mundo, somos critério para o mundo. Nós somos um ponto fora da curva. Nós não nos comportamos conforme a cultura, os valores que são nos propostos pelo pecado, pelo diabo, pelo materialismo, pelo racionalismo, pelas ciências. Nós somos fora disso. Nosso critério é Jesus Cristo. Nosso critério não é a temporalidade, nosso critério é a eternidade. O homem nega Deus porque ele tem medo do eterno. Nós não negamos Deus porque nós não temos medo do eterno. Nós queremos o eterno. O mundo vive o dia a dia agarrado nos valores mundanos porque tem medo do juízo. Nós não temos medo do juízo. Porque nós sabemos que aquele que vai nos julgar nos ama. Por isso o cristão é chamado a ser diferente. Totalmente diferente do projeto temporal que o mundo nos oferece. Por isso, um elemento fundamental
do cristianismo é a parresia, é a ousadia. É entregar a própria vida sabendo que nós vamos ganhá-la. É buscar o reino de Deus e não os acréscimos. É saber que valemos mais que 2 passarinhos. Saber que estamos nas mãos de Deus. E se Deus é por nós, quem é contra nós? Ao contrário da parresia, o contrário da parresia é a tibieza, o medo. Como que o medo nos assola? Como o medo nos impede, como ele nos paralisa. O medo do futuro, o medo da crítica, o medo do sofrimento. Como o medo nos paralisa. E como somos tímidos. Como somos tímidos. O Senhor derrama sobre nós toda a potência dos céus. Nos dá a sua própria presença. E mesmo assim somos tímidos. Desejamos pouco, sonhamos pouco. Nos contentamos com as migalhas quando nós somos chamados a comer as coisas que são sobre a mesa. Ao contrário da parresia, é a tibieza, o medo, a preguiça espiritual, a mediocridade, o agarrar-se a essa vida, o prestar mais atenção das coisas temporais do que as coisas eternas, trocar a eternidade por um prato de lentilha, trocar o direito da bênção por um prato de lentilha, colocar sempre os empecilhos, sempre a racionalidade. Isso é o contrário da parresia. A parresia, a ousadia, não é alguma coisa inconsequente sem juízo. Não é uma imprudência irracional. Muito pelo contrário. É uma certeza que nós agimos e estamos no Espírito. Não é irracional. É uma racionalidade. Porque Deus está conosco. Isso não é uma fábula. Isso é algo que nós experimentamos, porque nós o conhecemos por experiência, porque fomos ungidos com sua glória. Não se comprometer, colocar sempre empecilhos. É o que muitas vezes nós fazemos, porque nós não possuímos essa unção, essa consciência. Esse texto que nós tomamos aí, de começo, está relacionado com aquele outro texto de João, no capítulo 14, onde Jesus Cristo fala: vocês vão fazer as coisas que eu faço e farão maiores, e nós estamos refletindo disso ainda na primeira meditação. Pedro e João acreditaram nessas coisas. Pedro e João acreditaram que eles poderiam fazer aquilo que Jesus Cristo diz que poderia ser feito. Nós ouvimos e possuímos milhares de promessas, mas mesmo assim nós somos tímidos, não acreditamos efetivamente nelas. E por isso colocamos nossa confiança não nas promessas, mas nas coisas. E por isso nos tornamos limitados, tímidos, muitas vezes medíocres. Pedro e João tinham essa experiência do conhecimento de Cristo. Tinham sido batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Para ele, a palavra de Deus não era algo longínquo, mas era algo interior. O conhecimento de Cristo não era dado simplesmente pelo histórico de suas vidas, junto com ele durante o seu ministério. O conhecimento de Cristo era dado pelo interior, por uma experiência do seu Espírito ressuscitado no coração dos apóstolos. O poder do Espírito Santo sobre eles não era só um poder manifestado em Jesus Cristo, mas era uma possibilidade para eles também. E eles assim o fizeram.
A santidade não era algo distante, mas era algo intrínseco à sua própria opção de vida. Pedro e João sobem ao templo e corajosamente, audaciosamente, oferece àquele homem não o que ele queria, mas o que eles queriam dar. E é assim. Pergunte para alguém do mundo o que eles querem receber. Não é aquilo que nós podemos dar, e não é aquilo que nós queremos dar. Eles vão pedir para nós dinheiro, poder, fama, prazer, irresponsabilidade, vida fútil, consciências mornas, imoralidade. Mas não é isso que nós temos que dar a eles. Eles queiram ou não queiram, a eles deve ser anunciado o Evangelho. Porque eles não sabem que eles são coxos. O mundo não sabe que está mancando. E somos nós, os cristãos, que temos a cura para o mundo. Se nós formos ousados. Se nós tivermos coragem de olhar para nós mesmos e ver que a riqueza que nós possuímos é Jesus Cristo. E a única coisa que nós podemos dar com convicção é Jesus Cristo. E foi isso que eles fizeram. Não olharam para a indigência deles. Não tinham ouro nem prata. Não olharam para a insuficiência deles. Eles não tinham um grande ministério da ação social para levar aquele coxo para um hospital, dar ele uma cadeira de rodas. O que eles tinham de riqueza era Jesus Cristo. E isso é mais do que o suficiente para que os homens recuperem sua dignidade, sua saúde e possam participar efetivamente do mistério de Deus. Nós somos chamados à ousadia. Nós deveríamos escrever sempre assim: cristão, tracinho, ousadia. E continua a frase. Se você for falar quem você é, sou um cristão, coloca um tracinho na frente, ousado. Uma expressão nossa, metido. Quando eu estava pensando sobre essas coisas, o que de fato os levou a essa ousadia, vocês imaginem, Jesus Cristo havia morrido, apareceu a eles, é verdade, durante 40 dias, mas já fazia um certo tempo que Jesus tinha subido ao céu. Eles estavam sozinhos. Batizados pelo Espírito Santo, é verdade, mas estavam sozinhos. E agora, diante deles, há uma possibilidade de fazer aquilo que Cristo mandou. Eu fico imaginando como é que estava Pedro e João, como é que eles estavam tremendo. O que nós vamos fazer agora para esse homem? O seu interior devia estar tremendo. Dinheiro nós não temos. Ele está na expectativa de receber algo. Qual é a nossa fortuna? A fé em Cristo. E se não funcionar? E se não for isso? Eles estavam sozinhos, mas movidos pelo Espírito Santo. Tiveram coragem, ousadia, parresia de oferecer àquele homem uma salvação, que não era só uma salvação moral, mas uma salvação física também, porque havia uma cura envolvida nisso aí. Eu fico pensando se eles não tivessem essa convicção interior, esse conhecimento de Cristo, se eles não tivessem tido a experiência do poder de Deus, se eles não aspirassem verdadeiramente à santidade, se eles seriam capazes de tomar aquela iniciativa. Eu me recordo do dia de 4 de dezembro de 1991, quando o Monsenhor Mauro morreu.
Começamos um projeto novo, um projeto da comunidade. E agora nós estamos sozinhos. Aquele que estava à frente, que era o responsável por todas as coisas, e sobre ele caíam todas as coisas, ele carregava a cruz de nossa comunidade, morreu. E agora nós estamos sozinhos. Nós estamos em 2019. Já se passaram 27 anos, 28 anos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Maiores, mais fortes. Porque um grupo pequeno sobrou. Nós éramos poucos. Panúcio, Tião, Fátima, eu. O que vai ser? Vamos tocar em frente. Como é que vai ser? Não sabemos. Mas nós vamos continuar. Nós somos metidos. E é isso quando eu escuto algumas comunidades. Nós somos tão poucos. Fulano de tal desistiu. Se fosse desse jeito, nós teríamos morrido junto com o vô, no dia 4 de dezembro de 1991. E vocês que vieram depois disso, não teriam experimentado o que vocês experimentam. Vocês não teriam conhecido o Cristo como vocês conhecem. Quem veio depois de 91, levanta a mão. Nós agimos contra a lógica, contra as possibilidades. Aqueles que sobraram não tinham nenhum clero, só leigos. Só leigos. Nenhum clero. Ficamos anos sem diretor espiritual, porque ninguém queria assumir a direção espiritual. Dom João Bergese, que acabou assumindo diretamente a nossa condução. Ousadia, teimosia. E nós sabemos o benefício que Deus realizou na vida de todos aqueles que vieram. E que pode realizar na vida de todos aqueles que ainda virão, se nós formos ousados, se nós formos teimosos, se nós não ficarmos com medo, e nem atrás de desculpas esfarrapadas. A ousadia, a parresia faz parte da vida cristã. Porque aquele que experimenta a unção do Espírito, experimenta também a sua ousadia. Eu estava pensando, da onde que vem essa ousadia? É lógico que vem do Espírito, mas procurava uma figura para falar dessa ousadia, e no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vem antes do capítulo 3, tem um texto que eu acho fantástico. Está lá no versículo 13 do capítulo 3, do capítulo 2. Fala assim: o que significa isso? Eles estavam pasmos, a partir do versículo 12,
Todos estavam pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Outros zombravam, dizendo: estão cheios do vinho doce. A experiência do Espírito tem dois componentes. Um componente do espanto. As pessoas que olham para aqueles que são batizados no Espírito Santo ficam espantados. E quantos ficaram espantados conosco? Eu não vou citar nomes, mas de vez em quando chegavam pessoas para mim e falavam assim: Tatá, o fulano de tal, rapaz, eu acho que endoidou. Não sei por quê, ele mudou, está na comunidade agora. O que aconteceu com ele? As pessoas de fora da comunidade vinham: vocês estão com fulano de tal lá agora. Uai! Ele não prestava, mas agora presta. Aquilo que não presta para o mundo, para nós cristãos, presta. Porque nós sabemos que são transformados pelo Espírito. Aquilo que era lixo, aquilo que é desprezível para o mundo, Deus tomou para si. Então, espanto. Será que a nossa vida tem espantado? Tem causado espanto? Ou nós somos iguais? Ou não diferenciamos? Primeiro causa espanto, escândalo. Pessoas que agora são aquilo que não eram. E depois outra coisa que aparece aqui. Parece que estão bêbados. E a bebida nos faz fazer coisas extraordinárias, realmente. Né? Não é à toa que São Lucas colocou essa expressão: parece que estão bêbados. Bêbado é valente, né? Arruma briga onde não pode, fala coisas que não deve, é inconveniente, é chato, não desconfia que já acabou a hora dele. Não é? Nós devemos ser assim também. Bêbados do Espírito. Eu não vou falar sobre a questão da embriaguez, porque o Padre Raniero já publicou um livro que fala sobre isso, e fala muito melhor do que eu. Mas quando eu leio esse texto, eu fico lembrando, eu fico pensando em Davi. Davi entra em Jerusalém na frente da arca do templo, da arca da aliança, bêbado pela glória de Deus, e entra dançando. E a Sagrada Escritura diz que ele arrancou as roupas. Ele entra em Jerusalém, na frente da arca, dançando pelado. Vocês imaginem que coisa terrível. Você imagine o Paulo entrando, como Davi, em Orlândia. Coitada da Leni. Mical, que era a esposa de Davi, estava na janela olhando Davi e desprezou Davi. Porque ela olhava pela janela, ela não participava, ela não sabia o que estava acontecendo. Davi estava no olho do furacão. Davi estava tomado pela glória de Deus. Davi não tinha mais nenhuma outra referência, senão a referência do próprio Deus que estava nele. Por isso, ele toma atitudes que aparentemente são ridículas, escandalosas, mas ele pouco se importa. O que importa é glorificar a Deus com alegria. O comportamento de Mical é igual ao comportamento daqueles que não participam da experiência, mas criticam aqueles que estão na experiência. Vocês conhecem essas pessoas? O problema não é as pessoas nos criticarem pela experiência.
O problema é nos importarmos com isso. Vou repetir. O problema não é ser criticado por isso. O problema é se importar com isso. Davi pouco se importou. E quem saiu na pior foi Davi ou Mical? Mical. E o Senhor vai falar para Mical: porque você desprezou Davi, eu vou desprezar você. Porque você desprezou Davi, eu vou desprezar você. Aqueles que são fora da experiência criticam aqueles que estão na experiência. Mas nós que estamos na experiência, não nos importamos com isso. Você já viu algum bêbado reclamar ou se importar com alguém o chame de bêbado? Eu vi esses dias na televisão um sujeito, um caminhoneiro, que estava completamente bêbado. E aí o guarda o parou e ele falou assim: eu não estou bêbado, não. Eu estacionei direitinho a carreta. Aí mostrou a carreta, estava estacionada em cima da calçada. Direitinho, retinho, mas em cima da calçada. Eu não estou bêbado, não. Quem disse que eu estou bêbado? Só para ir. Em vez de soprar, puxa, né? Já viu o bêbado reclamar? Falar que está bêbado? Não. Não tem aquela história daquele sujeito bêbado com a garrafa de uísque na mão, olha para uma mulher que não era lá essas coisas e fala assim: oh, esse uísque faz você ficar muito bonita. Aí ela responde para ele assim: mas eu não bebi nada. Mas eu já bebi uma garrafa. Não é? O bêbado olha com outros olhos, através de outra ótica. Vê coisas que só Deus vê. O bêbado fica fora do senso. Eu estava esperando o Vicentinho no encontro que ele vinha dar aqui, ele ia descer no Cometa às 3 horas da manhã lá na rodoviária de Pouso Alegre. Eu fui lá apanhar, cheguei um pouco mais cedo. E ele tinha lá 2 bêbados, mas completamente bêbados. E um fala assim para o outro: são 2 coisas. Um está chapado e o outro não está chapado. Você, por exemplo, está chapado e eu não estou chapado. E isso foge da sua compreensão. Gente, o que um bêbado faz foge da compreensão. O que um batizado no Espírito Santo faz foge da compreensão. A figura de bêbado que aparece no Atos dos Apóstolos tem todo aquele sentido da sobra-embriaguez que os padres da igreja falam. Mas existe esse componente, que é uma experiência que muitos de nós já passaram. Muitos de nós já passaram. A experiência de estar alcoolizado. Como passamos também pela experiência de estarmos embriagados pelo Espírito Santo. Se permanecermos embriagados pelo Espírito Santo, as coisas que faremos fugirão da compreensão dos seres humanos. Se formos embriagados pelo Espírito Santo, veremos coisas que os normais não veem. Se formos embriagados pelo Espírito Santo, faremos coisas que os racionais não fazem. Essa é a origem da parresia, da ousadia. A ousadia de fazer, de causar espanto, de causar escândalo com o nosso comportamento. Porque o bêbado do Espírito escolhe Jesus Cristo, mesmo contrariando o mundo.
age movido pelo Espírito e não pelo espírito do mundo, busca a eternidade e não a temporalidade, não tem medo da morte, porque tem certeza da eternidade. Somos ousados quando movidos pelo Espírito. Mas eu queria concluir com outro efeito da embriaguez. A embriaguez tem um efeito colateral que chama-se ressaca. Quem compreende o que eu estou falando? Não levantem a mão para não se denunciarem, por favor. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Ressaca. Ressaca tem duas características da ressaca, que a primeira característica é aquela de não nos lembrar. Não lembro o que eu fiz. E a segunda característica da ressaca é o arrependimento por ter feito. Nunca mais. Quem nunca mais? Né? Gente, agora eu estou falando com aqueles que já ficaram bêbados. Bêbados do Espírito. Você que foi batizado no Espírito Santo. Você que já fez coisas extraordinárias e que já causou espanto. Você, estou falando com você. Cuidado com a ressaca. Porque muitos passam um período, passam um tempo da embriaguez no Espírito e entram no tempo da ressaca. Aí se esquece das promessas, se esquece dos compromissos, se esquece da experiência que teve e fala, aquilo foi um tempo. Agora eu estou noutro tempo. Vocês conhecem pessoas assim? Cristãos batizados no Espírito Santo, mas que vivem na ressaca do arrependimento, de ter assumido, de ter feito, de querer esquecer. E o segundo efeito, muitos batizados no Espírito, e com vocês que eu estou falando, cuidado com o arrependimento de ter se permitido essa experiência. O arrependimento de ter se comprometido, o arrependimento de ter tomado a frente, o arrependimento de ter causado escândalo na vida de muitos. O arrependimento que causa vergonha. Cuidado. O perigo para nós que já experimentamos a embriaguez do Espírito é a ressaca, que nos leva ao esquecimento e ao arrependimento. Muitos parecem que vivem assim. Mas eu quero falar duas coisas para encerrar. Existem dois ditados em relação aos bêbados que se apliquem a nós. Primeiro ditado: para evitar a ressaca, mantenha-se bêbado. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Mantenha-se bêbado. E tem um segundo ditado: todo bêbado quer mais. Então eu digo para vocês, mantenham-se bêbados, queiram mais. Porque o Senhor é fonte de água viva, não vai faltar desse vinho doce para aqueles que o buscarem.